Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Aqui quem está falando é o professor Cylon Ulisses. Hoje eu estou aqui gravando essa aula para vocês, para a gente introduzir um conteúdo que se chama poliedros, ok? A gente vai dar uma olhadinha sobre as definições iniciais de poliedros, tá? Para a gente ter uma noçãozinha sobre as definições, sobre as principais propriedades desse conteúdo que vai nos acompanhar durante esse resto de semestre aí. É um conteúdo muito importante para você, estudante do terceiro ano, que precisa passar no Enem, precisa passar no vestibular, precisa ir muito bem na parte de matemática. Essa é a parte do conteúdo de geometria espacial, é um conteúdo muito importante. A gente vai começar hoje com a parte básica e depois nos próximos vídeos, a gente vai aprofundando um pouco mais. A gente vai falar sobre área, a gente vai falar sobre volume, que é o que cai muito em Enem e vestibulares, tá? Então o assunto hoje é poliedros. Como eu disse, galera, poliedros faz parte da geometria espacial, ok? Geometria espacial esta que vai falar sobre a terceira dimensão, né, galera? Quando ela deixa de ser uma figura plana, quando ela deixa de ser um polígono para sair para a terceira dimensão e virar um poliedro, tá? Poliedro, se eu for observar pelo próprio nome, poli, que vem do grego, né? Vários, e edros, faces, então várias faces, tá? A gente também costuma chamar muito sobre, a gente confunde um pouquinho com sólidos geométricos, né? Todo mundo lembra aí de sólidos geométricos que a gente já viu lá, que seriam cubo, paralelepípedo e também cone, cilindro, né? Tudo isso é uma divisão dos poliedros, né? Existem os poliedros convexos, né? Os poliedros perfeitos. Existem aqueles que têm uma angulação diferente e existem os corpos redondos, que aí sim pertenceriam ao cone, a esfera, o cilindro, entre outros aí, ok? Nós vamos começar falando sobre algumas definiçõezinhas, tá? O poliedro em geral, galera, a gente percebe que ele é utilizado muito na arquitetura, na engenharia, né? Onde você vai mexer com construção, onde a gente vai observar algumas definições próprias, tá? Por exemplo, galera, eu tenho perdão pelo desenho aí, que eu desenho mal pra caramba, mas espero que vocês consigam entender, tá? Vamos olhar algumas características principais dos nossos poliedros, tá? Primeira coisa, no poliedro não existe lado, né? Ele existe faces, ok? Não existe lado e sim faces, como o próprio nome já diz, poliedros, várias faces, né? Faces seriam justamente como se eu pensasse que fosse a parede, né, desse meu poliedro. Aí eu vou ter o que nós chamamos de aresta, tá? O que são arestas? Arestas são justamente essas linhas, ok? São as minhas, são os meus segmentos de reta, né? São meus segmentos de reta, eles são chamados de arestas, beleza? E nós também vamos ter os nossos vértices. O que são vértices? São os encontros de 3 ou mais segmentos de reta, tá? Seria esse pontinho, cada pontinho desse aqui vai ser chamado de vértice, ok? Então, os pontos são vértices, ok? Chamados de vértices.
Essas linhas, que são segmentos de reta, são chamados de aresta, e cada parede aqui, ó, cada ladinho disso é chamado de face, ok? Neste caso aqui, que nós temos um cubo, que é uma figura muito conhecida, né? É um poliedro muito conhecido. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual um dado, né? Então são 6 faces, ok? Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas arestas? São 12 arestas, né? Arestas são essas linhas, então seriam 12 arestas, ok? A gente vai ver que existe uma fórmula que eu vou falar agora para a gente descobrir, dentro desses poliedros, existe uma relação que se chama relação de Euler. A gente vai falar sobre ela agora, beleza? Galera, mas e as nomenclaturas, tá? A gente sabe que um poliedro, ele inicia, galera, só tem como eu fechar uma figura num poliedro, ele contendo no mínimo 4 faces. Então, a partir de 4 faces onde eu vou começar a ter a definição realmente de poliedros, ok? E cada poliedro vai receber o seu nome em especial, e esse nome vai depender do número de faces que ele tiver, tá? Por exemplo, um poliedro de 4 faces. Um poliedro de 4 faces vai se chamar... Eu gosto muito de decorar nesse nome, galera, que normalmente a gente é muito ligado ao esporte, né? O brasileiro é sempre ligado ao esporte, então ele acompanha muito futebol, muitos campeonatos de alguma coisa, né? Você sabe que uma pessoa ou um time, alguma coisa assim, ganha um campeonato uma vez, ele é campeão. Se ele ganha 2 vezes, ele é bicampeão. Se ele ganha 3 vezes, ele é tricampeão. E se ele ganha 4, ele é tetracampeão, né? Então, no poliedro, aquele que tiver 4 faces, ele vai ser tetra. Como é poliedros, né? Tetraedro. Edro é face, então são 4 faces. Tetraedro. Tá? Tetraedro é aquele que tem 4 faces. O Brasil, ele já ganhou 5 Copas do Mundo, então ele é pentacampeão. Então aquele que tiver 5 é pentaedro, ok? Aquele que tiver 6 vai ser, quem ganha 6 ele é hexa, né? Então vai ser hexaedro. Aquele que ganha 7, heptaedro. Aquele que ganha 8, octaedro. 9 vai ser eneaedro, né? Quem ganha o campeonato 9 vezes, ele é eneacampeão, tá? Então é eneaedro. Quem ganha 10 vai ser decaedro. Aí 11 vai ser um decaedro, dodecaedro, e por aí vai, até chegar ao 20ª face, que é icosaedro, tá? Icosaedro. Então, as minhas nomenclaturas vão depender da quantidade de faces, beleza? Bom, como eu estava dizendo, galera, nesse início é bom somente a gente ficar nessa parte aí, das definições bem básicas do que é aresta, do que é vértice, do que é face, dos nomes, tá?
dos nomes desses nossos poliedros, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho da relação de Euler, tá? A relação de Euler, galera, pra gente, muitas vezes a gente pode falar assim, professor, ficou fácil de contar, né? Fica fácil de contar, mas quando eu tenho, por exemplo, um eneaedro, um octaedro, né? Ou se eu pegasse aqui um icosaedro, fica difícil de eu contar quantos vértices, quantas faces, né? Então, na relação de Euler, ele acaba fazendo com que a gente consiga descobrir isso mais rapidamente. E galera, surpreenda-se não, mas no Enem já caiu em 3 Enems diferentes uma questãozinha sobre a relação de Euler, tá? A relação de Euler, galera, ela fala o seguinte: a relação de Euler, ele existe uma fórmula que ele fala o seguinte: vértices mais face menos aresta é igual a 2. Vértice mais face menos aresta é igual a 2. Eu vou pegar um exemplo para a gente tentar resolver todos juntos, tá? Bom, então vamos lá. Aqui está o exemplo, galera. Ó, num poliedro, o número de faces é 8 e o número de vértices é 12. Qual é o número de arestas, né? Então, galera, olha como que a relação de Euler é importantíssima. Infelizmente, eu não consigo olhar e imaginar qual é o poliedro. Inicialmente, eu não consigo imaginar qual é o poliedro que tem 8 faces. Eu sei que ele é um octaedro, né? Mas qual que vai ser o formato dele? O número de vértices é 12. Então eu vou ter que imaginar na minha cabeça para eu poder encontrar quais são as arestas. Não, eu posso ir direto na minha relação de Euler, tá? Qual é o número de arestas então? Eu sei que vértices mais faces menos arestas é igual a 2. Vértices, quantos vértices eu tenho? 12. Mais faces, quantas faces eu tenho? 8. Menos aresta é igual a 2. 12 mais 8, 20 menos arestas é igual a 2, né? Menos A é igual a 2, o 20 está positivo, né? O sinal da frente aqui é positivo, ele vem para cá negativo. 2 menos 20, sinais diferentes, subtraio e dou o sinal do maior. Se eu devo 20 e pago 2, então fico devendo 18. Como aqui na minha frente, aqui, ó, na frente do A, ele é negativo, eu posso multiplicar por menos 1, né? Então fica A é igual a 18. Então eu tenho 18 arestas nesse meu poliedro. Ok? Espero que tenha ficado claro a todo mundo aí. Esse é só o início, tá, galera? A gente depois vai ver sobre subdividido, tá? Entre prismas, pirâmides, cone, cilindro, esfera. Vai ter muita fórmula pra gente decorar. Então eu queria deixar esse início, só isso, tá? Pra gente saber lidar com as definições de face, aresta, vértices, saber dar nome aos meus poliedros e também saber calcular a relação de Euler. Então eu espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida é só nos procurar, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem nessa quarentena. Valeu!